Meus irmãos, o tema da pregação de hoje é o testemunho que o mundo está observando. Nós estamos tratando da primeira carta de Pedro, certo? E no primeiro capítulo, o que nós vimos? Nós aprendemos que a nossa identidade está no que Cristo diz sobre nós, amém? Não nas circunstâncias. Então, não é o sofrimento que nos define. Pelo contrário, o que o sofrimento ele faz? Ele refina a nossa fé. Isto se nós nos deixarmos ser trabalhados por ele, né? Assim como o fogo refina o ouro. Nós vimos também, ainda no capítulo 1, que nós não nos podemos deixar ser moldados pelos maus desejos da nossa velha natureza, certo? Pedro vai citar o Antigo Testamento e vai dizer: sede santos, porque Deus é santo. Amém? E no domingo passado, nos primeiros versículos do capítulo 2, nós vimos o quê? O mundo não provou, mas nós provamos que o Senhor é bom. E nós temos o grande privilégio de sermos o quê? Pedras vivas, utilizadas na construção de uma casa espiritual, que é a igreja, certo? E nós vimos que nós somos o sacerdócio real. Problemas técnicos. Nós somos sacerdócio real e nós somos o povo eleito, certo? Separados para Deus, para anunciar e louvar aquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Que grande privilégio. Então, até aqui, Pedro tratou dos privilégios que nós temos de sermos o povo de Deus. A partir daqui, ele vai abordar e vai nos advertir sobre os nossos deveres sociais e práticos. É uma parte assim, muito prática, como nós devemos agir no nosso dia a dia. Nos capítulos 2 e 3, ele vai abordar a questão da submissão em todas as áreas da nossa vida. Ele vai falar de submissão ao governo, aos patrões, submissão na família, submissão na igreja. E por quê? Porque o mesmo Deus que salva o seu povo, ele também requer obediência desse mesmo povo em todas as áreas da nossa vida, certo? A submissão ela é uma evidência da plenitude do Espírito e uma prova da obediência a Deus. São os cristãos maduros que, por obediência a Deus, se submetem a Deus e uns aos outros. Amém? Pronto. Foi uma pequena introdução. Agora nós vamos ler, então, o texto que nós vamos tratar hoje, que está em 1 Pedro 2, do versículo 11 ao versículo 25. Pode colocar aí a versão NVI, por favor. Vou pedir que vocês leiam junto comigo. 1 Pedro 2, de 11 a 25. NVI. Vamos ler juntos? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, ou no dia da sua visitação. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei.
Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. É louvável. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, foi para isso. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas pisaduras, vocês foram curados. Feridas, a outra versão é que é pisaduras. 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo. Almas. Amém? Vai ser forte, vocês já perceberam, né? Basicamente, Pedro está nos convidando a viver uma vida reta, justa, honrosa, né, neste mundo hostil. E isto por quê? Porque não é suposto nós, como cristãos, nos afastarmos e nos isolarmos do mundo, da sociedade, das pessoas. Não é para nós vivermos como os monges, certo? O próprio Jesus, em João 17, ele disse o quê? Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Só que, enquanto nós vivemos neste mundo, o que nós precisamos nos lembrar? Pedro vai dizer ali nos primeiros versículos, que nós somos peregrinos e estrangeiros aqui, certo? Peregrinos remete a uma classe de habitantes sem plenos direitos de cidadania, ou seja, pessoas que residem sem pátria e cidadania num local estranho. E estrangeiros são forasteiros visitantes que se detêm num local por um determinado período de tempo, mas não se configuram como residentes. Ok? E por que nós somos, então, peregrinos e estrangeiros? Porque nós estamos de passagem nessa terra. Qual é a nossa verdadeira cidadania, gente? O céu. Como diz em Filipenses 3:20, né? Além disso, nós precisamos nos lembrar que nós somos embaixadores de Cristo. O que significa ser embaixador? Representante. Então, nós somos do céu, a nossa pátria, o nosso verdadeiro lar é o céu, e nós estamos aqui para representar esse verdadeiro lar. Amém? E aí, o que Pedro fez? Ele dividiu, e eu vou fazer isso também, esses versículos que nós lemos em 3 secções. O primeiro é o cristão como peregrino neste mundo e representante do céu. O segundo, o cristão como cidadão do mundo e sujeito à autoridade civil. E o terceiro, o cristão como servo de Cristo, sujeito a ele e seguindo o seu exemplo. Ok? Vamos então para a primeira parte. O cristão como peregrino neste mundo e representante do céu. São os primeiros 2 versículos que nós lemos, o 11 e o 12. Pedro começa insistindo que não cedamos aos nossos desejos carnais, né? Aos desejos da nossa velha natureza. Por quê? Porque ele vai dizer, esses desejos, eles guerreiam contra a alma. Eles são como um exército de guerrilheiros que tentam incessantemente destruir a nossa paz, a nossa alegria, a nossa utilidade como cristão. A vida cristã é um campo de batalha. Nós travamos uma batalha sem trégua contra 3 coisas: o diabo, o mundo
e os nossos próprios desejos carnais. Nós temos 3 inimigos terríveis. Nessa batalha espiritual, como é que a gente faz? Como é que a gente luta? O que a gente faz contra essas 3 coisas? Nós devemos resistir ao diabo. A Bíblia manda a gente enfrentar o diabo. Não nos conformar com o mundo e fugir, nos afastar da carne. É assim que a gente lida com esses 3 inimigos. E quais são essas paixões, esses desejos que nós devemos fugir? A Bíblia vai chamar de obras da carne, né? E é o nosso papel, nós temos que nos afastar dessas obras, ok? É a nossa ação, nós temos que crucificar as obras da carne. E Paulo vai falar isso em Gálatas 5, 19 a 21. Ele vai descrever essas obras. Imoralidade sexual, impureza, idolatria, ciúmes, ira, inveja, divisões, embriaguez e tantas outras coisas semelhantes. E como é que nós fazemos guerra contra essas coisas? Ele vai continuar ali em Gálatas. Ele vai dizer que é vivendo e andando no Espírito. Porque ele diz, se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Então, nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. Ele vai dizer que fruto é esse. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Aí você vai dizer, ai, Débora, mas como é que eu faço isso? Eu tento ser uma pessoa mansa, ter domínio próprio. Eu quero amar o próximo, mas qual é o problema? O próximo. Eu sei, gente, não está fácil para ninguém. Aí alguém vai dizer assim, é o meu temperamento, né? A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Mas a verdade é que nós, como cristãos, nós temos o quê? A presença do Espírito Santo habitando em nós. Não é só o nosso temperamento, gente. Nós temos o Espírito de Deus, amém? E esse Espírito faz o quê? Nos capacita a vencer a carne. Lembram, nós estamos em guerra. E o Espírito é que nos capacita, nos dá força para vencer a carne. Então, andar no Espírito é uma ação contínua. Eu vou fazendo isso continuamente. Implica progresso espiritual. Quando o cristão ele se submete ao poder do Espírito, ele é capacitado para obedecer a palavra de Deus. E ele amadurece espiritualmente. Amém? Vou dar o meu exemplo. O meu temperamento, já fiz vários testes, dá sempre a mesma coisa. Sanguínea / colérica. Quer dizer que eu sou, muito explosiva, eu falo o que me vem à cabeça, eu sou brigona. Quem me conhece sabe. Mas eu não sou só o meu temperamento, tá bem? Eu também tenho o Espírito Santo. Mas quando eu estou naquela fase em que eu não estou alimentando muito o meu espírito, quem que mais sofre? O Francis, coitado. Por quê? Porque eu estou ali no auge da minha carne. Não é fácil, não está fácil para ninguém. A vida não é um morango. Mas quando por exemplo, no início do nosso casamento, há 10 anos atrás, vou fazer 10 anos, hein, gente? Há 10 anos atrás, como que eu fazia? Eu brigava muito mais, eu gritava, eu xingava, minha mãe que sabe, que ela, para com isso, aí você, coitado desse menino. E eu, mãe, mas você acredita que ele fez isso, não sei o quê. E aí eu era quê? Muito mais explosiva, tinha muito menos domínio próprio. Mas 10 anos depois, para a graça de Deus, bondade na vida do Francis, o Espírito Santo me moldou. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás, certo? Hoje em dia eu consigo segurar a minha língua, dominar a minha língua. Quem me capacitou? O Espírito. Claro que a gente tem recaídas, a gente dá aquela vacilada, né? Normal. É a vida acontecendo. Mas eu tenho muito mais domínio próprio. Hoje eu consigo muito mais do Espírito Santo. Eu quero... O Espírito, não fala, não briga, deixa comigo, deixa nas minhas mãos. Eu entrego o Francis na mão do Senhor. Ele está aí, Senhor, na tua mão, tu estás vendo. E consigo ter domínio próprio. Entenderam? Então, eu tenho a minha natureza, eu não deixei de ser agitada, tal, ter as características desse meu temperamento, mas, ao mesmo tempo, eu tenho o domínio do Espírito na minha vida. Amém? E aí, Pedro vai continuar no versículo 12, dizendo o quê? Que nós temos que viver de maneira
exemplar entre os pagãos, ou os incrédulos, os não cristãos. Essa palavra exemplar, gente, usada ali, remete para bondade nobre, excelente e graciosa. O que Pedro está dizendo? Você, como cristão, tem que viver uma vida honrosa. Por quê? Aí ele vai dizer, mesmo que sejamos acusados injustamente de praticar o mal, as pessoas observarão as nossas boas obras. Eu fiquei pensando, se o que eles observam são boas obras, por que eles vão nos acusar de praticar o mal? Né? Se eles estão vendo boa obra, vão nos acusar de praticar o mal. Isto porque, porque o nosso estilo de vida em obediência à palavra de Deus é um confronto. Incomoda o sistema deste mundo. Então, por exemplo, os primeiros cristãos lá, dessa época aqui de Pedro, os leitores de Pedro, eles faziam boas obras, mas eles eram injustamente acusados. Eles foram falsamente acusados de terrorismo, como nós vimos na exploração do capítulo 1, né? O incêndio de Roma. Nero acusou os cristãos falsamente. Eles eram acusados de ateísmo, porque eles tinham aversão à idolatria, né, aos ídolos e ao culto ao imperador. Canibalismo, pensa bem, havia rumores sobre a Santa Ceia do Senhor. E imoralidade, porque os cristãos falavam que amavam uns aos outros, e aí eles foram acusados facilmente disso. Prejuízo ao comércio e progresso social, incitação dos escravos à rebelião, e era tudo falso, fake news. E acontece hoje igual, durante toda a história foi igual. O nosso estilo de vida é um ataque ao sistema, à cultura e aos valores deste mundo. Quando nós escolhemos santidade num mundo corrompido, isso incomoda. Quando nós escolhemos pureza num mundo imoral, isso incomoda. Quando nós escolhemos generosidade num mundo egoísta, isso incomoda. Mas Pedro vai dizer o quê? Que através do nosso testemunho, deles observarem as nossas boas obras, eles ainda glorificarão a Deus no dia da sua intervenção, no dia da sua vinda, no dia da sua visitação. O que Pedro está ensinando aqui? Que pode acontecer duas coisas quando a graça de Deus encontra o coração de um incrédulo, uma pessoa que não conhece Deus. Ou esse incrédulo vai responder com uma fé salvadora, vai se converter, glorificar a Deus, porque ele vai lembrar do bom testemunho que ele observou em algum cristão, ok? Ou então ele não vai crer nessa mensagem, certo? E aí os que não crerem terão a visitação de Deus no dia do juízo final. Aí o bicho vai pegar, né? Então, o que nós precisamos nos lembrar? Os incrédulos estão nos observando, gente. Nós estamos sendo observados. Eles observam como nós reagimos à pressão, como nós tratamos as outras pessoas, como nós falamos, como nós vivemos. Então, talvez alguém aqui tenha um chefe difícil. Tem alguém aí? Alguém esteja passando por alguma injustiça. Acontece com alguém? Está sendo tratado de alguma forma ingrata. Alguém aí? Qual é a reação natural? Reclamar, explodir, responder com raiva, devolver na mesma moeda. Não é isso? Mas Pedro nos chama para um caminho diferente. Ele nos chama a confiar que Deus está vendo tudo. Vou dar um exemplo meu. Eu tive uma colega uma vez de um outro trabalho que era assim, bem difícil de lidar. Porque ela é que sabia fazer as coisas, eu tinha acabado de chegar, então ela que ia me ensinar a fazer. E aí ela, me tratava assim com um pouco de menosprezo e fazia, ela me ajudava mais no tempo dela. Ela falava, eu estou fazendo minhas coisas, tens que esperar, não sei o quê. E aí ia me ajudar. E teve uma vez que eu sabia fazer uma coisa que ela não sabia. E ela pediu minha ajuda. E eu estava fazendo minhas coisas, parei o que eu estava fazendo e fui ajudar ela. E ela, não faças isso. Continua tuas coisas, depois você me ajuda. Porque ela estava esperando que eu fizesse o mesmo que ela, certo? Eu falei, não, vou parar tudo que eu estou fazendo e vou lá te ajudar. Por quê? Para dar testemunho de Cristo. Entendem? Para dar a outra face, para fazer diferente. Então, isso é andar no Espírito. É escolher responder diferente. Andar mais uma milha, dar a outra face. Amém? Talvez o mundo espere gritos, mas encontra mansidão. Talvez espere vingança, mas encontra perdão.
E isso chama a atenção. Isso é um choque. E isso pode ser revolucionário, ok? Porque as nossas ações precisam refletir a nossa identidade cristã. O que nós falamos aqui entre nós, gente, precisa ser refletido no nosso envio missionário, lá fora, no nosso dia a dia. Amém? Quantas pessoas se dizem cristãs, mas vivem de uma forma vergonhosa? O meu irmão Samuel costuma dizer, tem gente que faz um desserviço ao evangelho. Então, Pedro nos chama a fazer o contrário disso. A viver de forma honrosa, que glorifica o nome de Cristo. Amém? Como pessoas que fazem jus ao sacerdócio que receberam. Nós recebemos um sacerdócio real. O que isso significa? Nós representamos o Rei dos Reis, gente. Nós somos representantes desse reino celestial. Nós temos que nos portar como tal. Amém? Nós não só representamos, como também exercemos domínio. Não é um domínio que é imposto, não é um domínio militar. Nós exercemos domínio por influência. Nós podemos mudar a atmosfera onde nós estamos. Amém? Nós podemos fazer com que as leis desse reino celestial possam reger tudo à nossa volta. Cabe a nós trazer o céu para a terra. Foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Como é que é a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita. Então, nós trazemos essa realidade para cá. Okay? Nós fazemos a vontade de Deus ser feita aqui na terra. Amém? Então, nós precisamos ser coerentes, meus queridos irmãos. Precisamos viver de forma coerente ao que a palavra de Deus diz, ao que nós ensinamos e ser um exemplo para aqueles que nos rodeiam, influenciar os ambientes. Amém? E aí as pessoas vão acabar por nos reconhecer. Foi engraçado, uma vez uma colega minha falou assim, Débora, tu conheces a cabeleireira fulana de tal, não lembro o nome? Eu falei, não, esse nome não conheço. E ela, eu pensei que ela era da tua igreja, porque ela tem assim o seu jeito, ela fala como você. Ela não soube explicar, mas o que ela quis dizer é que eu reconheci o Espírito. Vocês têm a mesma essência, o mesmo Espírito. Vieram do mesmo lugar. Amém? Queremos ser reconhecidos como povo de Deus? Amém. Em contrapartida, tem aquele cristão que quer evangelizar lá no trabalho, mas é conhecido como irresponsável, não chega na hora, é rebelde, fala mal dos coleguinhas. E aí, vai lá e fala, olha, eu queria falar de Jesus para você, eu sou cristão. O que está fazendo? Gente, me ajuda aí. Envergonhando o nome de Cristo. Ou então, mesmo aqui, entre nós, né? Às vezes nós queremos aconselhar alguém, tal, achando que somos muito maduros, mas estamos falando de outras pessoas, denigrindo a imagem de alguém. E isso não é coerente. Certo? O que Pedro está dizendo? O nosso testemunho precisa confirmar a nossa mensagem. Caso contrário, além de não ter efeito nenhum, que nós dizemos, ainda vai difamar o nome de Jesus. Certo? Tem uma igreja aqui, evangélica, que é um bom testemunho disso. Quando eu vou falar para um amigo meu português, olha, eu sou cristã, mas eu não sou católica, tento explicar, eu sou evangélica. Eles, mas não és daquela igreja que rouba as pessoas, né? Ou seja, mau testemunho. Nós não podemos ser associados a esses maus exemplos, certo? Precisamos dar bom testemunho do nome de Cristo, para que as pessoas queiram conhecer a Deus, amém? Para concluir esta primeira parte, então. Nós não somos deste mundo, ok? Nós somos peregrinos e representamos o nosso verdadeiro lar. E por isso precisamos viver de forma coerente a isso. Dar o exemplo e influenciar os incrédulos para que creiam em Deus e sejam salvos. Amém? Pronto. Então vamos para o segundo ponto, que é o cristão como cidadão do mundo e sujeito à autoridade civil. Nós vimos dos versículos 13 a 17 isso. Pedro está ensinando que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas pelos homens. Essa palavra sujeitar significa dispor-se como um militar faz diante de um comandante. Até lembrei aqui da época que eu inventei de ir para a Força Aérea. Só Jesus na minha vida. Aí nós tínhamos uma comandante lá do pelotão. Pensa numa mulher brava, gente. Pelo amor de Deus. A gente não podia olhar no olho dela, era aqui, ó.
olhando para baixo. Tínhamos que fazer tudo que a mulher mandava, senão a gente tinha que empurrar o planeta, como ela dizia. Tínhamos que ficar fazendo flexões infinitas. Foi terrível, que invenção, meu Deus do céu. Agora, submissão não significa obediência cega e nem subserviência. Os reis e os governantes, eles não têm o poder absoluto. Eles têm um poder que é dado por Deus. Ok? Então, Pedro está nos dizendo que nós temos que nos submeter à autoridade civil. Respeitar esse princípio de autoridade dado por Deus. Por quê? Porque nós somos cidadãos do céu, é verdade. Mas nós precisamos viver como cidadãos aqui na terra, obedientes, para que o nome de Deus seja honrado. Por exemplo, temos muitos brasileiros aqui que vieram do seu país e agora estão morando aqui. Aí vocês vão ficar obedecendo às leis do Brasil ou às leis daqui? Tem que obedecer às leis do local onde você está, certo? Porque você está aqui, é de passagem. Nós estamos aqui nesta terra de passagem, mas enquanto estamos aqui, obedecemos às leis, ok? E por que devemos nos sujeitar à autoridade civil? Qual deve ser a motivação? Pedro também vai dizer. Por causa do Senhor. Porque uma conduta rebelde desonra Cristo. Ok? Isso inclui respeito a todas as autoridades, as leis, polícia, juiz, tudo. Não podemos ser rebeldes, hein, gente? Militantes. E qual é o objetivo da nossa submissão à autoridade? Pedro vai explicar. Tem um objetivo. Ele vai dizer que é da vontade de Deus que, pela prática do bem, silenciem a ignorância dos insensatos. O que isso significa? O nosso comportamento deve fechar a boca daqueles que procuram motivos para criticar a fé cristã. Entendem? É tudo sobre o nosso exemplo, estão vendo? Sobre dar bom testemunho. Nós só não precisamos e nem devemos nos submeter a uma autoridade se ela contradisser a palavra de Deus. Aí nós vamos fazer como dizem Atos 5, 28 e 29. Antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Ok, pessoal? Por quê? Porque o nosso respeito e obediência não é a uma pessoa específica. É a função que ela ocupa por causa do princípio de autoridade dado por Deus. Por isso, quando as autoridades se tornam omissas no cumprimento do seu dever, ou começam até a praticar o mal, elas são passíveis de repreensão. E nós devemos anunciar os abusos, os desvios, mesmo que isso custe a nossa vida. Ok? Nós sabemos que a humanidade está corrompida. E por isso os governos também estão, né? E aí, como é que um cristão age diante disso? Eu tenho que me sujeitar à autoridade, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que está tudo corrompido, é um governo pior que o outro, só pela misericórdia. O que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2? Ele vai nos ensinar a orar pelas autoridades, pelos governantes. Por quê? Porque eles têm um papel, que é, dado por Deus, punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Né? Pedro também falou isso nos versículos que nós lemos. Agora, tem aqui uma questão importante que eu quero abordar. Tem muita gente que está colocando a sua esperança em pessoas, na política, num determinado partido, como se um governo humano fosse resolver o problema da humanidade. Vamos ver o que Paulo diz ali no segmento dos versículos de Timóteo. Ele começa dizendo que nós temos que orar pelos nossos governantes, certo? E depois ele vai dizer assim: Deus quer que todos sejam salvos. Mesmo ali, seguidinho, gente, no mesmo texto. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se deu, a si mesmo se deu em resgate de todos. Então, é Jesus o nosso Salvador e o nosso Redentor. A política não é redentiva, ok? Ela é uma ferramenta. Nós podemos usar as ideias do partido X ou Y, que nós vemos que tem base bíblica, ok? Mas se essas ideias ficarem velhas, ficarem inúteis, nós podemos descartá-las. Um ideal, uma ideologia política, não é a palavra de Deus. Amém? Isso é muito importante. Tem gente que acha que a ideologia é tão irrefutável como a palavra de Deus, mas não é. Então, como é que um cristão discute política? Fica de mal do amigo que não é do mesmo partido, gente? Não. O cristão discute política com calma. Não como se a sua vida dependesse daquilo, do partido X ou do partido Y. Amém? Nós não vamos ser salvos por político nenhum.
Nossa vida depende apenas e unicamente do único Senhor e Salvador das nossas vidas, que é Jesus. Amém. Para concluir esta segunda parte, devemos então nos sujeitar à lei humana, à autoridade civil, a não ser que ela contradiga a palavra de Deus. Mas não podemos colocar a nossa esperança em governo nenhum, apenas em Jesus. Ele é o nosso Salvador e Redentor. É Ele que vai resolver o problema da humanidade, amém? Pronto. Partimos então para o último ponto, que é o mais legal. Que é a partir do versículo 16. O cristão como servo de Cristo, seguindo o seu exemplo. No versículo 16, Pedro vai dizer que nós temos que nos submeter, mas como pessoas livres. Então, o cristão ele pode desfrutar da sua liberdade, mas não usar a máscara da liberdade para encobrir o que na verdade é maldade. Ok? Então, a liberdade cristã não pode ser uma desculpa para eu continuar cumprindo e fazendo os meus desejos carnais, certo? Liberdade não é libertinagem. Isto por quê, gente? Porque no final das contas nós somos todos servos e escravos de Deus. E isso deve refletir a maneira como nós tratamos as outras pessoas. Nós temos que honrar a todos, amar os irmãos, temer a Deus, respeitar as autoridades, está tudo englobado. O cristão deve tratar a todos com o devido respeito. Nós lemos isso aqui hoje. Independentemente da sua posição social. Pedro basicamente está dizendo, a mesma honra que você dá para um rei, para um governante, você tem que dar para qualquer pessoa à sua volta. Ok? Nem mais, nem menos. E aí Pedro já sabia que alguém podia dizer assim, mas eu só vou respeitar uma autoridade se ela for boa. E aí ele vai deixar um princípio para a gente. Que ele vai dizer assim, servos, escravos da altura, sede submissos a vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus e perversos. O cristianismo não dá o direito ao cristão de se rebelar contra o seu superior na estrutura social, por mais injusto e áspero que ele possa ser. Existe aqui um princípio, porque já não existe escravatura, graças a Deus. Mas quantos de nós somos empregados, funcionários, temos patrões, né? E aí Pedro vai dizer, mesmo que eles não sejam bons, nós temos que nos submeter. E ele vai mais profundo no versículo 19, ele vai dizer, é digno, é louvável suportar injustiças por causa da consciência para com Deus. Meu Deus, é louvável suportar injustiça. O que isso significa? Significa que o favor de Deus é encontrado quando o empregado, tratado de maneira injusta, aceita o maltratamento a que é submetido, com fé no cuidado soberano de Deus, em vez de responder com raiva, hostilidade, descontentamento, orgulho ou revolta. Que ele vai dizer, que crédito há você ser castigado por algum mal que você tenha feito? É só justo, né? Você fez alguma coisa errada, você tem que ser castigado. Agora, é louvável que vocês suportem o sofrimento por ter feito algo bom. É louvável diante de Deus. Ai, Deus acaba com a gente. No versículo 21, ele vai dizer, foi para isso mesmo que vocês foram chamados. Nós somos chamados para isso. Uma pessoa chamada para a salvação, em algumas ocasiões, pelo menos, é raro, mas acontece muitas vezes, terá de suportar tratamento injusto. E essas provações vão resultar no seu fortalecimento e aperfeiçoamento na terra, glorificando cada vez mais a Deus. Vamos suportar os tratamentos injustos, meus queridos irmãos? Porque Cristo foi o maior exemplo disso, gente. Pedro aponta para Jesus, o maior de todos os exemplos de submissão. Ele mostra que Cristo sofreu injustamente e nos deixou o exemplo. Pedro está encorajando os seus leitores que sofrem injustamente a olharem para Jesus. Olha para Jesus, você que está aí sofrendo injustamente. Olha só, Jesus não cometeu pecado algum. Não havia engano em sua boca. Ele não merecia sofrer.
mas ele escolheu sofrer no nosso lugar. Se ele sofreu voluntariamente, não por si mesmo, mas por nós, com a máxima prontidão, tudo isso apesar de ser o Filho de Deus, não devemos nós, que merecemos o pior, nos submeter às leves e momentâneas aflições desta vida, que ainda por cima produzem para nós bênçãos e vantagens indizíveis. Fica aí a reflexão. Sua morte foi eficaz, primeiramente para expiação pelo pecado. Vou explicar o que é. Mas também foi exemplar, um modelo de resistência em meio ao sofrimento injusto. E o que mais impressiona na maneira como Jesus sofreu, gente? Ele é lindo demais. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Jesus podia, num estalar de dedos, num olhar, fulminar os seus ofensores. Podia ou não podia? Mas o que ele preferiu fazer? Perdoar. Falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nossa, Jesus é muito lindo. Jesus viveu num mundo caído, foi alvo das críticas mais perversas, dos ataques mais sórdidos. Contudo, jamais cometeu pecado e engano algum saiu dos seus lábios. Embora ele tenha sofrido maus tratos verbais, Cristo nunca revidou com palavras violentas ou ameaças, mas escolheu permanecer em silêncio, como um cordeiro mudo foi levado para o madeiro. Por quê, gente? Porque ele colocava tudo nas mãos de Deus. Ele se entregava àquele que julga com justiça. E é isso que nós precisamos aprender. Nós temos que parar de tentar resolver tudo do nosso jeito, confiar em Deus e entregar tudo nas suas mãos. Amém? Só que muitas vezes o que nós queremos fazer? Nós queremos ter a última palavra. Nós queremos provar que estamos certos. Sou só eu? Nós queremos vencer a discussão, responder imediatamente, revidar, ficar por cima. Mas não foi assim com o nosso exemplo. O nosso exemplo não fez isso. E aqui está o centro do evangelho, gente. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados na cruz. Ele sofreu como nosso substituto. Isso é expiação. Os nossos pecados estavam sobre ele. Ele tira de nós os nossos pecados, remove de nós. E para quê? Qual é o objetivo disso? Para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Agora que Cristo morreu para os nossos pecados, nós não podemos mais viver para eles. Devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Amém? Ele vai dizer, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As feridas de Cristo trazem cura espiritual. Ele nos curou principalmente da nossa maior doença, o pecado. Amém? Nós somos perdoados. Quem aqui se sente privilegiado por ter sido perdoado por Deus? Glórias ao teu nome, Jesus. Nós também fomos curados das nossas dores físicas, né, das doenças. Mas só seremos curados finalmente, né, plenamente, no dia da sua glorificação. No dia da glorificação, quando não haverá mais dor, nem doença e nem morte. Esse dia vai chegar, gente. Glória a Deus. Nós precisamos nos lembrar que nós éramos ovelhas desgarradas. O que isso significa? Perdidas, sem direção. Antes de Cristo, a nossa vida era um erro constante. Mas agora nós voltamos para o bom pastor e bispo das nossas almas. Pastor aponta para cuidado, vigilância e sacrifício. E bispo se refere à supervisão e liderança. Jesus é aquele que cuida de nós e supervisiona tudo. Ele está no controle de tudo. Amém? Eu quero concluir esta mensagem contando, então, o testemunho do que aconteceu com o Francis. Eu sei que na semana passada os meus pais já deram aí um spoilerzinho, já contaram algumas coisas, mas eu quero contar detalhes. Mulher gosta de detalhes. Porque eu quero que vocês vejam o cuidado desse bom pastor. Ele cuida das nossas almas, nos mínimos detalhes. Então, o Francis já estava sentindo uma dor aqui na zona da apêndice há alguns dias, mas nada apontava para apendicite, porque ele não tinha sintomas, outros sintomas. Foi uma coisa assim, muito estranha, muito atípica mesmo. Só que aquela dor continuava, não passava nunca.
E aí, na terça-feira passada, aqui no culto de oração, a dor intensificou, a Catinha avaliou e falou, Fran, você tem que correr para as urgências. Aí ele foi para as urgências do Hospital São João e ficou lá a madrugada inteira. De manhã, às 10 e pouco da manhã, deram o diagnóstico, porque ele fez ataque. Olha que ele tinha feito ecografia e não tinha dado nada, hein, gente? Mas ele fez TAC e deu apendicite com perfuração, mas contida. Então, primeira coisa para glorificar o nome de Jesus. Perfurou, mas ficou contido ali por um abscesso. As bactérias criaram tipo um invólucro. A mão do Senhor, né, gente? Não foram as bactérias. Jesus, ó, conteve. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque se aquilo arrebenta mesmo e espalha as bactérias e as fezes pelo abdômen, eu podia estar viúva hoje, gente. Poderia estar aqui, mãe solo, com 2 crianças pequenas. Só Jesus na minha vida. Mas o Senhor foi bom e conteve. Sendo que 10 e pouco saiu o diagnóstico e o Hospital São João não fez a operação. Falou que ele tinha que ir para o hospital de residência, que é o PETSPAN. Então, ele ficou das 10 da manhã às 5 e pouco da tarde esperando uma ambulância para levar ele do São João para o PETSPAN. Eu estava no trabalho, saí revoltada. A velha natureza deu uma parecida. Eu fui lá no Hospital São João e perguntei se eles estavam esperando que ele morresse para transferir o menino. Mas eu pedi ousadia ao Espírito. Eu pedi, Senhor, coloca as palavras na minha boca, porque a velha Débora quer quebrar tudo. Mas o Senhor, Espírito Santo, me domina, coloca as palavras certas, não deixa eu ser a velha Débora. Então, fiz essa pergunta, perguntei se eles estavam esperando que ele morresse, mas expliquei a situação. Falei, é um caso emergente, está perfurado. O que vocês estão esperando? Vocês podem fazer a cirurgia aqui, faz aqui, não tem ambulância, faz aqui. Ou então arruma uma ambulância para o menino e fazer a cirurgia. Aí eles disseram que ele não era o único paciente do hospital e que não tinha uma ambulância, que não tinha previsão. Peraí. Mamãe, você acredita que o hospital não tem previsão de quando levar o menino? Estou esperando que o trem arrebente. Minha mãe, não, nós vamos orar, aqui não tem previsão, porque você vai ver se essa ambulância não vai aparecer agora. Então vamos, mãe, ora. Menino, eu desliguei o telefone, estou mandando aqui um áudio para cá, te explicando a situação. Passa o Francis assim, com o homem da ambulância na minha frente. Primeira oração respondida. Aí, beleza, fomos para o Hospital Pedro Hispano, né? No Hospital Pedro Hispano, os médicos impecáveis, maravilhosos. Quero deixar aqui um agradecimento público. Aí, eles falaram, aí a gente estava à tua espera desde as 11 da manhã, até achamos que você fez a operação lá ou fugiu do hospital. Aí o Francis estava calmo, rindo, e a médica assim, oi, tu estás muito calmo, para o que é? E ele falou, mas eu só quero que vocês me ponham para dormir, o resto tá tudo certo. Ou seja, a paz de Deus que excede entendimento, né, gente? A situação era tensa, mas tanto ele como eu, olha, Deus trouxe uma paz, assim, uma coisa que eu não sei explicar. Excede, ultrapassa o entendimento humano. Eu estava assim, alerta, eu vou fazer o que eu preciso fazer para esse menino ser operado o mais rápido possível, mas estava mesmo calma, mesmo em paz. E aí, chegou lá e ele disse, olha, já tem uma pessoa no bloco operatório e tem mais 2 pacientes na frente. Ligou na nossa frente. E ele disse, tem mais 2 pacientes, nós vamos ter que esperar. E eram pacientes ortopédicos. Aí eu peguei meu telefone. Mamãe, vai ter que esperar 3 pessoas e tem um ortopédico, mamãe. Vamos orar. Ela, vamos orar. Se o dele for mais urgente, Deus vai passar ali na frente. Vamos orar. Oramos, daqui a pouco. Vamos, arruma ele, isso aqui, vamos embora. Eu, mas não tinha mais 2? Tinha, mas ele passou na frente. É para glorificar de pé, igreja? Segunda oração respondida. Aí, beleza. Aí, eu perguntei para a médica, quanto tempo demora essa cirurgia aí, para eu ficar aqui alerta? Ela, olha, se tudo correr bem, 45 minutos, 1 hora no máximo. Gente, passou 45 minutos, passou 1 hora, passou 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Quando eu fiquei sabendo, pronto, olha, deu uma complicação, tudo. Mas no final, por causa da evolução do tempo que ele ficou esperando e tal, mas no final correu tudo bem. Ele está bem, ficou com o dreno, vai ter que ficar mais um tempo no hospital, mas ficou tudo contido, para a glória de Deus, tudo certo. Aí, pronto, isso foi na quarta-feira, né, cirurgia dele. Na quinta-feira, eu fui lá, o menino ainda estava um pouco derrubado, coitado.
ajudei o menino e tal. Só que na sexta-feira, isso a gente pensou, agora vamos ficar uma semana nesse hospital, só pela misericórdia. Aí, na sexta-feira, o médico passou lá, viu o dreno, viu que saiu pouca secreção, falou, olha, amanhã você vai fazer umas análises, se tiver tudo certo, hoje mesmo a gente já tira o dreno, amanhã você já vai para casa. O Francis ficou todo animado, né? Sábado já vou embora para casa. Afinal, né? Ele estava recuperando muito bem. Aí, chega no sábado, a enfermeira, não sei como é que o médico te disse isso, mas você só vai ter alta na segunda, meu filho, porque final de semana a clínica não abre, né? Só fazem as análises de coisas urgentes. Aí meu telefone, mamãe, você acredita que o menino ia embora hoje e não vai por causa que o resultado não vai sair? Ela, mas não vai mesmo. Vamos orar. Vamos orar. E vamos falar assim, para Deus. Se for só por causa do resultado, o resultado vai sair. Não trabalha para os outros, mas para o Filho de Deus trabalha. Agora, se for porque ele precisa ficar lá sendo observado, Deus sabe. Vamos confiar e vamos deixar na mão de Deus. Amém. Foi essa a nossa oração. Quando veio o Francis me liga, pode vir me buscar, já tive alta no sábado. Terceira oração respondida. Então, isto tudo para explicar que, graças a Deus, o Senhor esteve. Ele nos livrou do sofrimento, gente. A gente deixou de passar por tudo que passou? Não. Mas Ele usou o sofrimento para nos mostrar que Ele estava lá. Em todos os momentos, todas as orações foram respondidas. Todos os momentos, Deus mostrou cuidado. O bom pastor que cuida das nossas almas. Cuidou de nós. Para a glória do seu nome. Quero deixar um agradecimento a todos os irmãos que ligaram, mandaram mensagem, se preocuparam e oraram por nós. Um agradecimento especial à Bárbara maravilhosa, que acompanhou a gente todo o processo, ajudou imenso. Sérgio, Catinha, que fez aí a avaliação no Francis, o menino ia morrer, meu Deus do céu. Muito obrigada a todos. Nós nos sentimos muito amados, acolhidos pela nossa igreja. Vocês são maravilhosos.